Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa uma alma perdida? Por que é que tem filhos que têm vergonha dos pais, alguns pais que têm vergonha dos filhos, e ele vive uma carência, uma alma perdida dentro dele, e ele não entende a razão do que ele sente. Então, quando existe uma traição, um adultério em uma casa, você vai perceber que existe uma disfunção sentimental entre aquela família. E aí foi feita uma pesquisa que 40%, foi feita uma pesquisa para descobrir onde estava o amor nas pessoas. Então, em 40%, descobriram que as pessoas estavam casados apenas pelos filhos, 40%. 30%, as pessoas estavam casados, morando junto, por não ter condições financeiras de se separar. 20%, as pessoas estão juntas não porque não tem condições, mas sim só para não mexer, não bagunçar. As pessoas gostam da estabilidade, mesmo sabendo que não tem amor pelo outro. 5% é que foi comprovado que mesmo não existindo amor, a pessoa confessa que não sente o amor, mas você não presta, mas existe uma química entre aquela pessoa, só 5%. A cama é quem segura aquele casal, o sexo gostoso. Tirando do sexo, as pessoas estão junto pelos filhos, por falta de condições financeiras, ou só para não desestabilizar, mas todos eles confessaram não sentir amor, não saber o que era o amor. Então, por que é que algumas pessoas, elas se sentem que os filhos têm vergonha? Já percebeu que o filho tem vergonha dele, né? Sente uma carência afetiva, uma ausência de pertencimento. As pessoas não sabem o que é o amor se ela não busca Deus. Então ela vai buscando uma razão de se sentir amado, né? Então tem mulheres que dizem assim: ele tá comigo por amor. Ele largou a família dele por amor, ele largou os filhos dele por amor. Porque a pessoa que não busca Deus, que ela não busca a razão das coisas, e ela não sabe o que é o amor, ela quer buscar uma razão para amar. Então, se a pessoa abriu mão da sua casa, dos seus bens, da sua família, dos seus filhos por mim, porque ele me ama. É assim que as pessoas pensam. Então, quer dizer, a pessoa que não raciocina bem, ela não pensa, se ele não teve amor, nem os próprios filhos, como esse homem pode me amar? Se ele não teve amor nem pela família dele, pela mulher dele, que deu tudo, que fez tudo por ele, como essa pessoa pode me amar? Se ela traiu a própria esposa ou marido, como ela pode me amar? As pessoas, elas não raciocinam dessa forma. Então ela vai buscar uma razão e um sentido do amor. Quer dizer, por não saber o que é o amor, eu me sinto amada mediante o sacrifício do outro. O outro faz sacrifícios por mim e aí eu me senti amada por isso. Mas depois a pessoa vai ver que aquilo ali não é felicidade. Ele vive por estabilidade, ele vive para não bagunçar o financeiro, ele vive pelos filhos. Eles vão buscando uma razão e uma satisfação de sobrevivência. Mas Jesus explica para você que quando existe um adultério, os pais, os filhos, eles vão se envergonhar dos pais. Jesus explica isso. Quando existe traição e adultério em uma casa, eu já vi várias mães dizer, eu sei que meu filho tem vergonha de mim. Então, tanto faz se o homem adultera e se a mulher fofoqueira, as consequências do pecado é o mesmo. Enquanto a pessoa não tem visão da espiritualidade, ela naturaliza tudo, todas as duas pessoas, elas sofrem a mesma consequência do pecado. Então, o que é que acontece na sua alma, na alma de uma pessoa, que ela adultera, que ela mente, que ela fofoca? O que é que acontece nessa falta de pertencimento, que a pessoa ela não é convencida da própria visão? Então Jesus explicou, todo aquele que se envergonhar de mim, o filho do homem se envergonhará do seu pai.
Quer dizer, isso é uma promessa do próprio Deus na terra. A pessoa não quer saber de Deus por amor ao pecado. Ela ama o pecado, mas ela não tem visão daquilo, da realidade do que ela vive. Ela fica buscando por ela. Ela fica instigando nela a razão do que ela vive. Quer dizer, na mesma proporção, as pessoas vão vendo que realmente tudo está acontecendo. Os filhos humilham as mães, desprezam as mães, e mesmo quando as mães não são desprezadas, muitas vezes a mãe e o pai se sentem desprezados pelos filhos. Ele tem o sentimento que o filho tem vergonha dele. Mesmo quando os filhos não têm a vergonha, a mãe ou o pai que carrega o adultério, a fornicação, a prostituição, a fofoca dentro deles, eles percebem que eles não são amados na mesma casa, na própria casa. Mas mesmo assim, mesmo mediante a visão, a pessoa não quer buscar a razão. Ela não quer buscar a Deus. E Deus explica isso em Marcos 9:34, Deus diz: se alguém quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e o amor ao evangelho, esse salvará a sua vida. Pois quem aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, essas pessoas que não querem saber nada de Jesus, não querem saber nada da Bíblia, qualquer um, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos dos anjos. Então está explicado para você essa pesquisa. Quer dizer, cada um vai buscando uma razão e uma satisfação de sobrevivência. Então a mãe, às vezes, o filho nem tem vergonha, mas a mãe sente. Porque ela quer estar em tudo, ela quer estar manipulando, ela não vê que a vida está passando, que os filhos estão na fase deles. Então, com a visão que a pessoa não tem, a maioria, né? Elas não têm a visão correta, elas não vão amadurecendo com a visão. Então, ela vai tentando conviver junto com os filhos, entrando na vibe dos filhos, e os filhos vão deixando a mãe de lado, o pai de lado, querendo viver uma nova estação. E aí os filhos, né, que tem essa visão, que quer essa independência, os pais, eles vão se sentindo traídos. E aí com esse sentimento de traição vai vindo a vergonha. Os pais, eles vão se sentindo que os filhos têm vergonha dele. Foi o que Jesus explicou ali. Todo aquele que quer ganhar a sua vida, ele não quer perder tempo com Deus, ele quer ganhar. Ele quer ganhar tempo. Então ele não vê o tempo passando, é como se a pessoa vivesse fora do tempo. E aí na visão deles, eles vão ficar julgando, criticando, se vitimizando, dizendo que os filhos têm vergonha dele, entende? Aí você vai perceber essa desavença em uma casa. Muitos filhos realmente têm vergonha dos pais, porque os pais, eles perderam a visão do tempo. Então eles querem se sentir jovem, eles querem usufruir dos filhos na mesma vibe. Para que eu tive meu filho? Então ele quer estar de dentro, ele quer estar junto, né? Mas às vezes, muitas vezes, quando tá junto, ele tá dando uma alfinetada, uma crítica, entendeu? Ele tá desfazendo, ele tá falando mal pelas experiências da vida dele, de falsidade, de amizades ruins. Então os filhos, quando vai percebendo, diz: não, ninguém presta para minha mãe ou para o meu pai. Então ele vai deixando o pai de escanteio. Ou os pais não têm o simancol, quer falar tudo que dá vontade. Então há uma falta de congruência. Alguns pais dizem: não, eu sei que eu não estou mais na minha fase.
Eu sei que eu não tô. Então eles vão se precavendo, mas tem pai que não vai se precavendo e aí ele vai tendo que se deparar com essa realidade. E aí mesmo que o filho não tenha vergonha, os pais que caíram no mundo do adultério, eles vão sentir a vergonha. E aí ele vai dizer, é os filhos que têm vergonha de mim. Olha como é interessante o ensino de Jesus. Os meus filhos têm vergonha de mim, porque eu tento conviver, eu tento ser participativo, e os meus filhos ficam se esquivando de mim. Quer dizer, ele vai sentir a vergonha e vai dizer que os filhos sentem vergonha dos pais. Eles vão sentir isso. Quer dizer, eu já ouvi da boca, né, da minha família, você tem vergonha de mim? Eu não tinha vergonha. Mas a pessoa dizia que eu tinha. Por que dizia? Porque sentia. Entende? A pessoa que não foi liberta, que ela tem uma alma corrupta, um sentimento corrompido pelo pecado, Deus explica ali. Quem tem vergonha de mim, quem tem vergonha da palavra de Deus, ele não vive pela palavra. Porque o segredo não é ouvir a palavra, é viver a palavra. Ele não vai conseguir ser liberto. Ele tem um coração corrupto, o sentimento todo corrompido. Tudo que ele viveu na vida, que ele adquiriu como experiência, vai ser jogado na lata do lixo, porque aqueles filhos não querem ouvir a experiência dele. Os filhos não vão querer ouvir. Quer dizer, se misturar demais, vai estragar mais ainda. Vai estragar mais ainda. É por isso que Jesus estava dizendo. Quer dizer, não me buscou, não quis aprender como funciona a palavra, se contaminou com a palavra corrupta. Enquanto os pais ficam adulterando, as mães ficam falando mal das pessoas, não buscaram conhecimento sobre a alma, então ela tem a alma corrompida. É isso que Jesus estava explicando. E por ter a alma corrompida, todo tempo ele está se vitimizando, falando mal, justificando, causando problema, porque ele não tem a visão sobre a alma. Então, tudo aquilo que ele adquiriu vai servir contra ele e não a favor dele. Então, quer dizer, Deus diz, se por amor de mim você me buscar, por amor você acha que está perdendo, na verdade você está ganhando. Está ganhando libertação, está ganhando o renovo da alma, a remissão dos pecados. Você vai ter saúde emocional para tratar com os seus filhos. Mas se você achar que você não está ganhando nada em buscar conhecimento, você está perdendo a sua alma. Você está perdendo, está usando a palavra desnecessariamente, está vendo a corrupção do coração, vai viver julgando, vai viver criticando, vai viver de forma errada. E aí você vai ver a contaminação. Não existe saída sem Deus. E muita gente não crê nisso, é por isso que eu lhe contei essa pesquisa. Quer dizer, uma pesquisa para descobrir sobre o amor entre casais que moram junto. 40% as pessoas confessaram que só vivem por conta dos filhos, não tem amor. 30% porque não tem condições financeiras em sair de uma casa. Por isso ele se estabelece ali. 20% as pessoas vivem por não quer bagunçar. Não, eu sei que eu não tenho amor, mas tá bom, deixa assim. Deixa assim. E só 5% das pessoas, elas sabem que tem dependência emocional, ela confessa. Eu sei que eu sou dependente, eu não consigo largar essa pessoa. E 5% são pessoas que têm esses problemas, mas eles se dão bem sexualmente. No sexo, eles são ativados, né? Se renova. Você não vale nada, mas eu gosto de você, porque me realiza sexualmente. Só 5%. Então veja, para você ver que Deus, ele não mente. É as pessoas que falam de Deus, mas elas não querem se render para Deus. E aí ela vai estar o tempo todo julgando e se vitimizando. E aí os filhos, eles vão ter vergonha dos pais. Você percebe no olhar, você percebe na falta de comunicação. As pessoas estão nos lugares e muitas vezes não querem nem falar dos pais, porque se for falar, vai falar mal. Eles querem esquecer.
o que tem para falar dos pais. Eles não querem falar. Eles não têm boas lembranças. Entende? Então, quando você conhece alguém que vive assim, essa corrupção da alma, você vai entender por que é que algumas pessoas se permitem viver algumas situações. Quer dizer, o homem larga uma mulher e os filhos, aquela mulher se sente amada. Não, se ele largou porque me ama. O homem não vai largar a mulher dele, os filhos dele, se não for por amor de mim. Mas, criatura, se ele não tem amor, nem os filhos, nem a mulher que ajudou ele, nem aquela convivência dele, ele não considerou nada. Como ele vai ter amor por uma... Ela não pensa assim. E aí, depois que ela tá vivendo aquela situação, é que ela vai perceber que aquela pessoa se rendeu a viver com ela só para não bagunçar o financeiro, só porque não pode voltar porque a pessoa arrumou outro, só porque agora tá com vergonha do que fez e ficou ali. Mas a pessoa sabe que não tem amor. Quando uma pessoa não busca a Deus, ela sabe que não tem amor. Então, quando a pessoa é jovem, ela vai buscando o amor fora, porque ela não reconhece sobre a alma. Ela não tem visão sobre a alma. Mas quando vem os problemas com os filhos, mesmo assim a pessoa não querer enxergar, quer dizer, os filhos vão terminar dependendo do tanto do pecado que há em uma casa, é quando os filhos eles desmoralizam os pais. Eles rebaixam, ele diz, eu tenho vergonha, você é uma velha, porque é muito pecado. A pessoa tá ali só viva. E mesmo assim a pessoa não quer buscar a Deus. Ela quer orar, rezar e quer que Deus faça aquilo que ela quer. Mas ela não quer abrir mão do pecado. Ela não quer estudar sobre o pecado. Ela não acredita que na palavra tem pecado. Ela não crê assim. Então, por não crer, também ela não vai ver que é assim. Entende? Então, na maioria das vezes, os filhos vão ter vergonha dos pais. E se isso não acontecer, os pais eles vão ter vergonha dos filhos. Vão viver só como sepulcro caiado. Bença, mãe, Deus abençoe, não misture muito não, fique na sua, deixa eu viver a minha vida, faça o seu, e aí aquela pessoa vai se sentindo corrompida, se sentindo traída. Então você nunca duvide do que Deus ensina. Quando existe traição em uma casa, veja bem o que eu estou explicando para você aqui, para que você entenda. Quando existiu traição em uma casa, que não houve arrependimento, não houve remissão de pecado, a pessoa não quis abrir a boca, não quer buscar a Deus para nada. Quando a gente sabe que se faz aqui, se paga aqui, mas mesmo assim a pessoa ainda duvida. Ela ouve dizer, mas ele diz, não, a minha mulher não vai me trair. Eu confio na minha mulher, minha esposa não me trai não, então ele vai ser traído por quem? É o que Jesus estava querendo ensinar, ele vai pagar para ver. Que ele vai ser traído é pelos filhos. Entende? Então, em toda maldição, há um agir de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Em toda maldição, há uma justiça divina. É a pessoa que não quis se arrepender, não quis mudar, não quis ceder. Ela não quis. Então, a soberba, que a Bíblia fala, é um dos pecados mais difíceis do ser humano ter a visão. É a que leva mais tempo. Então, eu ouvia dizer assim, quanto mais um pé de pau é grande, mais a queda é feia. Quanto mais um pé de pau é grande, mais a queda é feia. Quer dizer, a pessoa deu golpe na vida, enganou, mentiu, usou de malícia, de falsidade, a língua da falsidade para ganhar crédito em cima das pessoas, traiu, enganou e acha que vai se dar bem em cima dos filhos. É por isso que você vê tanta gente corrupta no mundo. Tantas pessoas que não respeitam os pais, que enganam os pais, que desprezam os pais, porque eles não querem a Deus. Então isso é uma promessa de Deus. Isso que a Bíblia ensina foi Jesus que ensinou. Aquele que se envergonhar de mim, aquele que me negar achando que quer viver feliz, ele não vai ser feliz. Ele está vivendo de ilusão. Ele está vivendo de aparência. É uma pessoa que não tem visão da própria alma. Então, quer dizer, a corrupção da alma é uma coisa muito séria.
A corrupção da alma, ele quer entender, ele quer ter um sentido de vida. Então, na maioria das vezes, você vai entender por que é que essas pessoas se agarram em vícios. Porque quando é uma fuga, ela está fugindo de sentir algo. Mas quanto mais tempo ela viver fugindo, mais a frustração vai ser maior. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. Deus, ele não brinca de ser Deus. A pessoa sabe que mente, sabe que é falsa, sabe que engana, mas ela está justificando a corrupção do coração. Ela sabe que já traiu lá atrás, mas ela não quer Jesus. Aí a pessoa diz, mas eu nunca neguei Jesus. Mas ela não quer. Ela está justificando. Porque ela quer o pecado. Porque ela diz que vai se sentir corrupta, está dentro da igreja sabendo que gosta do pecado. Então ela foge do conhecimento de Deus. Mas na hora que ela estiver precisando, ela vai gritar por quem? Oh, meu Deus, quem pode me salvar agora? Quando ela estiver tendo a necessidade, que ela estiver vendo, ela vai gritar por Deus. Mas isso já é uma justiça de Deus. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. As pessoas é que não sabem a respeito da alma. Elas não sabem como funciona essa corrupção, esse olhar enganoso, essa confusão sentimental que as pessoas vão buscando de fora para dentro preencher um vazio, uma carência. E aí, se ela não sabe, ela vai usar a boca da falsidade, a língua da falsidade. Então, na maioria das vezes, você vai saber que naquela casa que o homem se fornica, que o homem se prostitui, que o homem já traiu, ele tá nos vícios, a mulher tá na fofoca e os filhos tá ao léu. E ela tá fugindo da visão. Porque os filhos não obedecem, porque os filhos são rebeldes, porque os filhos estão nos vícios, no videogame, porque os filhos não se unem dentro de casa. E mesmo assim a pessoa não quer Jesus, porque elas não creem em Deus. Elas falam de Deus. Porque se a pessoa acreditasse, ela ia conseguir ligar. Realmente, eu sei que eu peco, eu sei que eu tenho pecado e por isso meus filhos são assim, são rebeldes. Então eles fecham os olhos para aquilo que ele não quer ver. Essa é a maior corrupção do coração. Eles fecham os olhos para aquilo que ele não quer ver. Dá o celular na mão dos filhos, para os filhos ficar ali sendo criados no videogame, nos rios. Eles dão o lanche, ele não quer saber se o filho se alimenta bem. Tome kisuke, tome pão com água, faça o que quiser. Mas eles querem viver de fuga, de alívio, porque eles não creem em Deus. E Deus explica isso. Quer dizer, depois eles vão cobrar, depois eles vão tentar recuperar e não vão conseguir. Então vão fazer o quê? Vão julgar. Vão maltratar. A alma que é corrupta, uma pessoa que já se prostituiu ou que é fofoqueira, ela não rumina. Ela não sabe onde é os erros dela. Ela não é convencida. É isso que Deus explica. Ela não é remida. Então ela vive pela visão, ela só não entende o que ela vê. Por que ela foge da palavra? Porque ela não quer entender. Porque ela não quer mudar. Entende o que Deus explica? Aí você entende porque é que tem mãe que diz: meus filhos têm vergonha de mim. Já conheci várias mães que disseram isso. Meus filhos têm vergonha de mim. Quer dizer, Deus não mente. Deus não mente. E aí, quanto mais a pessoa quer forçar, mais ela vai ver que as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.